E um dos temas fundamentais é esse da liberdade religiosa e do ecumenismo, inaugurado pelo Concílio Vaticano II, que queremos analisar com Manuel Braga da Cruz. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Professor Braga da Cruz, pedi-lhe antes de mais um testemunho pessoal acerca desta temática e da inovação que constituiu colocar entre os documentos do Concílio o tema da liberdade religiosa. Foi de facto uma grande novidade e até alguma surpresa para muitos, porque a Igreja tinha no século XIX tido uma posição crítica face à ideia corrente que existia de liberdade religiosa, que não é aquela ideia que o Concílio vem consagrar. Efetivamente, uma das reivindicações do liberalismo era a liberdade de consciência. O liberalismo quis fazer a afirmação do indivíduo, quer em face do Estado, proclamando os chamados direitos cívicos do cidadão em face do Estado, quer em face da Igreja. E apregoava a liberdade de consciência para justificar a emancipação do indivíduo da orientação da Igreja. Ora bem, e obviamente esta liberdade de consciência era utilizada por muitos liberais e por muitos que sucederam depois aos liberais contra a Igreja Católica. A Igreja nunca podia aceitar uma liberdade religiosa que fosse, primeiro, limitada à simples liberdade de consciência e que, sobretudo, fosse lesiva da liberdade institucional da própria Igreja. É nessas correntes que se fundamentam, por exemplo, as pretensões de retirar objetos e símbolos religiosos dos espaços públicos? Exatamente, porque a ideia que o liberalismo fazia da religião era uma ideia privatista. A religião era do domínio privado. Não tanto o liberalismo quanto o laicismo. Ou seja, a religião é do domínio da consciência, é do domínio privado, não deve ter expressão pública, porque essa expressão pública pode colidir com as opiniões dos que não são religiosos. Ora, o Concílio veio fazer a proclamação da liberdade religiosa que não deve ser confundida, nem o Concílio faz, o Concílio precavê contra isso, não deve ser confundida com o relativismo. Ou seja, cada um faz o que quer. Não, a liberdade significa a possibilidade de descobrir e seguir a verdade. E, portanto, a liberdade religiosa que o Concílio vem proclamar é não só a liberdade de confessar ou de ter uma religião, não sendo impedido pela força de o fazer, mas também não sendo obrigado coercitivamente a adotar qualquer posição religiosa. É a autonomia do indivíduo em procurar a verdade sem ser compelido nem impedido de o fazer. Ora bem, mas esta liberdade não é uma simples liberdade de consciência. É uma liberdade também comunitária, porque a dimensão comunitária é uma dimensão fundamental a qualquer religião. Também nessa procura da verdade, comunitariamente. Exatamente. E, portanto, liberdade religiosa significa liberdade para toda e qualquer confissão religiosa poder exercer a sua atividade no espaço público. É isso que o Concílio vem reconhecer. Volto a dizer, não é uma posição relativista de equiparar toda e qualquer religião ou toda e qualquer posição religiosa como se todas fossem boas, não é isso, mas é o reconhecer que a pessoa humana, pela sua dignidade, é possuidora de uma liberdade que não é compaginável com a constrição e com o impedimento forçado de seguir o seu caminho e de ser fiel à sua consciência. Uma determinação do Concílio que alterou também o relacionamento da própria Igreja Católica com outras igrejas e com outras confissões religiosas? Também, embora também aí não houvesse propriamente uma grande surpresa, mas pelo contrário, uma consagração de um caminho que vinha a ser percorrido de crescente aproximação e diálogo com as demais confissões religiosas cristãs. O Concílio fala de desejo crescente de união e de compunção de coração, ou seja, de uma pena coletiva que as igrejas cristãs sentiam por estarem separadas e, portanto, um desejo muito difuso de aproximação. O Concílio pronuncia sobre o ecumenismo, recomendando, desde logo, o diálogo, um diálogo que favoreça o conhecimento mútuo,
que favoreça o conhecimento até pessoal, porque muitas vezes há preconceitos, há posições que à partida impedem a aproximação de pessoas e também de instituições. Em segunda, a oração coletiva. E por último, o desenvolvimento por especialistas de reflexão doutrinária que reveja as posições, quer doutrinárias, quer disciplinares, que afastaram as várias confissões religiosas. O Concílio recorda historicamente que houve separações primeiro ao Oriente, em Constantinopla, as chamadas Igrejas Orientais, e depois, no tempo da Reforma, no Ocidente, o luteranismo, o protestantismo, etc. E recorda, por exemplo, a propósito das igrejas ocidentais separadas de Roma, a valorização que fizeram da Bíblia. Aliás, o Concílio recupera a valia da Bíblia e da Sagrada Escritura, quer na liturgia, quer como revelação associada à tradição. Aliás, há um documento do Concílio sobre as relações entre a revelação e a tradição. E o Concílio chama a atenção de que aí há, de facto, uma divergência sobre a atribuição da importância à Bíblia. Quem tem legitimidade para interpretar a mensagem bíblica? E a Igreja Católica sempre defendeu, e o Concílio reforça, de que a tradição tem um papel importante na interpretação bíblica. Depois do Concílio foram dados passos muito relevantes na aproximação com as outras confissões religiosas, o ecumenismo... Nomeadamente nesse movimento ecuménico. Exatamente. Doutrinalmente também? Doutrinalmente também. Repare que ainda recentemente o Papa Bento XVI criou uma prelatura para a Igreja Anglicana, ou seja, aqueles anglicanos que quiseram integrar-se na Igreja Católica. Mas, simultaneamente, o Concílio teve também um papel muito importante no desenvolvimento do diálogo com os não-crentes, com outras religiões não cristãs e no diálogo com os não-crentes. O problema talvez não vai emergir agora, 50 anos depois do Concílio Vaticano II. Com uma nova acuidade, sobretudo o diálogo interreligioso, que está tão em cima da mesa pela sua importância não apenas religiosa, mas também política e social, o chamado diálogo das civilizações, como as Nações Unidas o preconizam. O Concílio aí abriu seguramente uma porta muito importante, que tem sido muito desenvolvida e fomentada pelos Papas. Recordo os encontros de Assis do Papa João Paulo II, que convidava as religiões de todo o mundo para encontros de Assis para refletir conjuntamente sobre a importância da religião no mundo e o papel que as religiões podem desempenhar na paz mundial. Um dinamismo que emerge a partir do Concílio, ele chega às bases, chega às comunidades, esse dinamismo ecuménico? Eu creio que sim, é evidente, mais em países onde o contraste interreligioso se verifica mais intensamente. Que sei eu, a Inglaterra, a Alemanha, têm contrastes interreligiosos muito superiores a países como os do sul da Europa, como Portugal e como a Espanha, onde os católicos são maioria e onde as outras religiões são muito minoritárias. E, portanto, a grande maioria dos católicos não é tão confrontada com outras confissões religiosas e com outras religiões como noutros países. Agora, eu acho que o ecumenismo chegou às bases. O ecumenismo chegou ao povo de Deus, que desenvolve iniciativas várias de diálogo, quer com outras confissões religiosas, quer com outras religiões. Professor Braga da Cruz, agradeço ter apresentado também essa temática tão relevante do Concílio Vaticano II, que em cada semana propomos aqui no programa Eclésias.